Irmão, abra a sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 14. Aleluia! Maravilha! Quero parabenizar a mulherada pelo trabalho. Que Deus continue dando graça e vitória. Vamos prosseguir nessa missão de fortalecer cada dia mais a nossa igreja. Deus tem nos dado graça, tem nos dado vitória, e o nome do Senhor será sempre glorificado. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler, diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Fale comigo, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Diga glória a Deus por essa palavra. Tome o seu assento, meu amado, minha amada, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu tenho uma mensagem nessa manhã que eu quero compartilhar ao seu coração. E o tema dessa mensagem é: o que fazer enquanto esperam a promessa se cumprir? O que fazer? O que fazer no tempo da espera? O que fazer enquanto estamos esperando Deus cumprir tudo aquilo que Ele disse que faria na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, na nossa vida com o Senhor? O que fazer nesse tempo da espera? Quem aqui crê que tem promessa de Deus na sua vida, diga glória a Deus. Deus tem promessa para nós. Não existe ninguém aqui sequer que possa dizer que não tem uma palavra de Deus, que não tem uma promessa de Deus. Então nós temos promessas. Por mais que, pastor, mas Deus nunca usou ninguém para falar diretamente comigo. Aqui está tudo que você precisa, você entender tudo que Deus tem para você. Aqui tem mais de 3.800 promessas para nós. Nós precisamos entender. Quando a gente entende que nós temos uma promessa, que Deus tem uma palavra para a nossa vida, que Deus tem algo para fazer na nossa vida. Só que, irmão, fala a verdade. Tem coisa que você já viveu, tem promessa que já se cumpriu na sua vida. Tem promessa que está se cumprindo exatamente nesse tempo, nos dias de hoje. E tem promessa que ainda vai se cumprir. Tem coisa que ainda vai acontecer. E a gente sabe, irmão, que quando a gente fala do que ainda vai acontecer, esperar não é fácil. É ou não é verdade? Alguém que pode esperar? Ninguém pode esperar, é ou não é verdade? Ninguém pode esperar. Marcou um negócio e atrasou aquela coisa toda. Ninguém pode esperar. Esperar em Deus também não é fácil. Esperar em Deus, essa coisa de você ver, passou um dia, passou uma semana, passou 6 meses, passou um ano, passou 5 anos, passou 10 anos, e você continua esperando. É fácil isso? Não. Esperar é desafiador, não é verdade? A sua fé é provada, sua paciência é provada, hein? Sua resistência é provada. Esperar é um grande desafio. Mas o que fazer enquanto espero a promessa se cumprir? Tem algumas coisas que eu quero compartilhar com você, que de verdade são alguns segredos que vai fazer esse tempo da espera, sabe, ficar um pouco mais fácil para você, ficar um pouco mais tranquilo, você sair, porque tem muita gente que no tempo da espera fica muito tenso, sabe, fica muito tenso, ele fica, e sabe quando é que a pessoa fica tenso? É quando a pessoa foca muito naquilo que ele quer. E ele esquece que Deus é o dono do tempo. E que as coisas vão acontecer exatamente na hora que Deus determinou. Você pode tentar fazer o que você quiser, vai acontecer no tempo de Deus. É ou não é verdade? E quando eu aprendi uma coisa, o tempo de Deus é melhor do que o nosso. Sim ou não? As coisas acontecerem no tempo de Deus significa que a coisa vai acontecer de forma perfeita e completa. Porque Deus não faz nada pela metade. Tudo que Ele faz é perfeito, é completo, é na hora certa. E sabe, deixa eu profetizar uma coisa para você nessa manhã. Deus não está atrasado em nenhuma das obras dele na tua vida. Atrasado é defeito de quem perdeu o tempo. Deus nunca perdeu o tempo, nunca perdeu o controle do tempo. Muito pelo contrário, Ele é o dono do tempo e Ele vai chegar exatamente na hora determinada por Ele. Ele não está atrasado em nenhuma das suas obras na sua vida.
demorando para nós, para Ele está no tempo certo. Às vezes a gente, por isso que a gente não pode ficar, eu quero compartilhar com você, é para tirar dos seus ombros essa tensão, sabe? Deus não está vendo a coisa acontecer, Deus não está vendo o negócio fluir, Deus não está do jeito que eu queria, mas se você absorver no seu espírito o que eu quero compartilhar com você, você vai entender esses segredos, justamente para você, sabe, ficar um pouco mais tranquilo, ficar um pouco mais leve, e a sua caminhada ficar um pouco mais suave, porque esse é o desejo de Deus. Ele já disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é o quê? Leve. Sabe? Então, irmãos, essa igreja, eu li o versículo 14 que me chama muito a atenção, o que esses homens e mulheres estavam fazendo. A igreja primitiva tinha uma promessa, a igreja primitiva tinha uma palavra. Qual que era a palavra? Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tinha uma promessa. Qual que era a promessa? A descida do Espírito Santo. Havia a promessa, a mais conhecida promessa lá em Joel, o profeta Joel, capítulo 2, quando ele diz que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então havia a promessa, Isaías 44, versículo 3, também tem uma promessa quando ele diz, através do profeta, que ele derramaria água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Havia uma promessa sobre a descida do Espírito Santo. Havia também uma promessa que João Batista profetizou. Ele disse: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno nem de carregar suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Promessa! O próprio Jesus também reforçou essa promessa. Acabei de falar para você: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando a gente lê o versículo 8 aqui, também tem Jesus reforçando essa promessa: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós. Perceba, ele ainda não veio, mas há de vir. Ele está dizendo: vai acontecer, tem uma promessa, tem algo preparado para vocês. E ele diz: e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora, irmãos, a promessa tinha sido liberada, a palavra foi profetizada, e agora essa igreja está esperando o cumprimento dessa promessa. Essa igreja está esperando esse dia que o Espírito Santo seria derramado sobre eles. A igreja está agora esperando. Quando você lê o versículo 8, você vai ver Jesus, ele começa a ser levado de volta aos céus. E agora, Jesus foi levado de volta aos céus, e a igreja está na terra, mas tem uma promessa: o Espírito Santo vai ser dado para nós, vai ser derramado sobre cada um de nós. E agora, o que a gente faz no tempo de esperar essa promessa se cumprir? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai proceder agora nos próximos dias, enquanto essa promessa não se cumpre? Aí a gente lê, chega no versículo 14: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. No tempo da espera, o que essa igreja foi fazer? Orar. No tempo da espera, o que essa igreja vai fazer? Ficar aos pés de Jesus, aguardando a promessa se cumprir. Ficaram aos pés de Cristo, ficaram perseverando unanimemente em oração, aguardando o dia que a promessa fosse se cumprir. Esse é o grande segredo, irmãos. Deus nos promete algo que Ele vai fazer, e Ele é fiel, Ele vai cumprir. Quem quer a fidelidade de Deus aqui, diga glória a Deus. Deus vai fazer, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Irmão, e quando Deus começa a agir, eu não sei o jeito que Ele vai fazer, mas uma coisa eu sei: Ele faz, e já diz a Bíblia que operando Ele não há quem possa impedir. Agora, irmãos, nesse tempo da espera, o que eu posso fazer? Eu vou orar, eu vou ficar aos pés de Jesus, eu vou aguardar, vou me colocar no altar aguardando o dia que Ele vai cumprir a promessa. E sabe, irmão, a gente vê, eles perseveravam unanimemente em oração. E sabe o que é interessante? Quando a gente lê aqui no versículo 9 de Atos 1, até quando a gente chega no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que levou 10 dias, essa igreja orando. 10 dias, esses homens e mulheres aqui perseverando unanimemente em oração. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Jesus não falou
dias ia levar até que a promessa se cumprisse. Jesus não disse para eles: olha, eu vou subir e vocês vão lá para a casa da irmã Maria, fica lá orando 10 dias, porque depois de 10 dias a promessa vai se cumprir. Jesus não disse isso. Eles não sabiam quando a promessa ia se cumprir. Mas sabe o que eu vejo? Quando a Bíblia diz que eles perseveravam unanimemente em oração, se eles esperaram 10 dias, eles estavam dispostos a esperar até 10 anos, se preciso fosse, perseverando unanimemente em oração, sem arredar o pé, sem desistir, sem voltar atrás, sem desanimar, sem querer recuar. Não, ali perseverando unanimemente, dizendo para Deus: Senhor, existe uma promessa e eu só saio daqui depois que a promessa se cumprir. Eu só saio daqui depois que eu ver tudo aquilo que o Senhor disse que faria acontecendo. Jesus não disse: ore 10 dias e a promessa vai se cumprir. Poderia ser 15, eles estariam ali orando. Poderia ser 30 dias, eles estariam ali orando. Poderia ser um ano, eles estariam ali orando. Poderia ser 10 anos, eles estariam ali orando. E o Deus que é fiel, independente do tempo, iria achar aqueles homens ali no local certo para que a promessa se cumprisse. Aqui um segredo para nós, irmão, porque Deus te promete. Tem coisas que Ele vai prometer hoje de repente e amanhã vai se cumprir. Tem outras que Ele vai prometer hoje e que a gente não sabe quando vai se cumprir. Mas qual é o nosso trabalho nisso aí? Desesperar, perder a fé, desanimar, retroceder, recuar, desistir da promessa? Não, eu me prostro aos pés de Jesus e fico ali: Senhor, eu só quero ser achado nesse lugar, porque a hora que chegar o dia que o Senhor já determinou para que a promessa se cumpra, o Senhor vai me achar no local certo, na hora certa, do jeito que o Senhor quer me achar, em oração, buscando, chorando, intercedendo e dizendo: Tu és fiel e a tua palavra vai se cumprir. O Senhor vai me achar no altar da oração, esperando a promessa acontecer. Sabe, irmãos, e o interessante é que esses homens perseveravam unanimemente e chegou o dia da promessa se cumprir. Quando a gente chega em Atos 2, chegou o dia, 10 dias depois que Jesus foi ao céu, 10 dias que eles estão ali orando, e aí chega Atos 2, quando a Bíblia vai dizer para nós: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como que um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A promessa se cumpriu. Fala comigo: a promessa se cumpriu. Porque Deus é fiel. Amém? Amém. Ele disse que faria e Ele fez acontecer. Ele disse: o Espírito Santo vai ser derramado, e de fato Ele veio. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa manhã. Nenhuma das palavras que Deus liberou sobre ti e sobre a tua casa estão perdidas no tempo. Muito pelo contrário, chegará um dia que todas elas irão se cumprir, porque o Deus que você serve, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura de livro não faria, ou falaria e não faria acontecer. Ele é Deus, fiel em toda a eternidade. Sabe o que é interessante? Eu nunca vi uma palavra que Deus liberou se cai por terra. Nunca vi uma palavra, sabe? Agora tem um negócio, tem um segredo aqui. Eu preciso compartilhar isso com você. Quem já ouviu aquela frase: quem tem promessa não morre? Quem já ouviu essa frase? Todo mundo, né? Eu posso falar uma verdade para você? Essa frase é verdade até certo ponto. Ela não é 100% verdade. Está compreendendo? Quem tem promessa não morre. Ela é verdade até certo ponto. Por que até certo ponto? Por exemplo, Deus vira para o Gabriel e fala: Gabriel, eu vou fazer isso. Fez uma promessa, sim ou não? Mas se o Gabriel não perseverar na promessa, sair dos caminhos do Senhor, viver a vida do jeito que Ele quiser, Deus tem responsabilidade ou compromisso de obrigatoriedade
cumprir aquela promessa, sim ou não? Não. Sabia que no cemitério tem um monte de promessa enterrada que não se cumpriram? Sabia disso? De pessoas que um dia ouviram a voz de Deus, mas não perseveravam na promessa, e morreu sem ver a promessa cumprir. Morreu sem ver o negócio acontecer. E Deus é infiel por causa disso? Não. O erro está em quem? Em Deus ou nele? Está compreendendo o segredo, irmão? Sabe? Então quem tem promessa não morre. Não morre se ficar fiel. Não morre se perseverar na palavra. Não morre se perseverar na presença de Deus. Para aqueles que ficam fiéis, aí sim eu posso afirmar biblicamente: se você ficar fiel, nenhuma das promessas que Deus te fez, você morre sem ver elas se cumprirem. Todas elas vão se tornar realidade ainda em vida. Você verá todas elas se tornarem realidade. Agora, se sair, aí Deus não é obrigado a fazer nada. Entendeu? Agora, se perseverar na presença, aí Deus é fiel à palavra dele. E ele não pode mentir, ele faz tudo acontecer. Está compreendendo o segredo aqui? Sim ou não? Agora, para quem fica fiel, perseverante, chega uma hora, irmão. E é isso que eu quero te dizer nessa manhã. Chega uma hora que você vai poder dizer: chegou o tempo, eu estou vivendo a promessa. Chegou o tempo, eu estou vivendo o que Deus disse que faria. Sabe o que é interessante? Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, aí você já viu o crente pentecostal cheio do poder de Deus, né? Já viu como é que é, né? Ele fala meio enrolado, né? Esse sapatinho de cá, sapatinho de lá, parece que está meio bem, uns caras, hein? Já viu? Quando levanta meio todo lá, já viu? Embriagado, essa é a verdade. Aí começaram a olhar os homens que estavam lá em Jerusalém no dia. Esses homens estão tudo bêbado, rapaz. Olha lá. É só a terceira hora do dia, esses homens estão tudo bêbado. Começaram a dizer que a igreja estava bêbada, estava picada. Começaram a dizer: ué, tudo doidão. Aí o interessante é, quando a gente chega no versículo 14 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Se você tiver com sua Bíblia aberta, acompanhe aí comigo. Versículo 14 de Atos 2. Aqui tem uma revelação poderosíssima sobre a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, porém, depois deles terem zombado, depois deles, disserem que a igreja estava bêbada, dizendo que o povo estava tudo doidão, aí Pedro se levanta. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e lhes disse: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, sendo a terceira hora do dia. Versículo 16, aqui é forte. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Vou te explicar a revelação. Eles estavam esperando, perseveravam em oração. Atos 2:1, chegou o dia do cumprimento da promessa. O povo começou a zombar, dizendo que eles estavam bêbados. E agora Pedro se levanta. E naquele dia Pedro pode abrir a boca e dizer: não tem ninguém bêbado. Isso aqui é o cumprimento daquilo que Deus nos prometeu. Levanta a tua mão para o Senhor. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, para você entender essa revelação. Chegará o dia que você vai poder testemunhar e dizer: o que eu estou vivendo hoje é o cumprimento daquilo que Deus me prometeu há algum tempo atrás. Chegará o dia que você vai poder testemunhar e dizer: o que eu estou experimentando hoje, o que a minha família está vivendo hoje, o que o meu casamento está vivendo hoje, o que eu estou vivendo hoje é o cumprimento daquilo que Deus me disse que faria. Pedro pode abrir a boca e dizer: o que nós estamos vivendo hoje é o cumprimento da profecia do profeta Joel. Chegará um dia que estará você e toda a sua casa aqui adorando a Deus, servindo a Deus, e você vai poder dizer: isso é o cumprimento daquilo que Deus me prometeu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Chegará um dia que, se você estiver doente, enfermo, você será curado e você vai poder dizer: isso aqui é o cumprimento daquilo que Deus disse que faria. Ele disse que curava e Ele me
E certa vez eu fui numa igreja lá, e o culto aconteceu, tudo normal. Quando chegou o final do culto, um casal pediu a oportunidade. Deixa eu dar um testemunho aí. Entregaram o microfone para eles. E eles disseram: irmãos, a gente estava numa dificuldade financeira muito grande, devendo um monte de dinheiro, e a gente morava aqui em cima na favela. E essa igreja que eu fui, eu morava no Complexo Alemão, a igreja no outro morro, Complexo Alemão. Quem vê reportagem, quem sabe um pouquinho como é que é aquelas áreas lá. Tráfico de droga pesadíssimo, meu filho. Fuzil para todo lado, arma para tudo no canto. E ele dizendo: a gente não queria mais morar tão lá em cima, a gente não queria sair do morro, a gente ia daqui, é o nosso bairro, a gente queria morar um pouco mais embaixo. Ele dizia na época: a minha esposa estava grávida, a gente já tem um filho, e a gente queria morar um pouco mais embaixo, não sair do lugar, apesar de toda dificuldade, mas morar um pouquinho mais embaixo. Mas como a gente iria conseguir comprar uma casa? A gente tinha a nossa casa própria lá em cima, mas lá em cima ninguém queria comprar, por conta da realidade, que era lá em cima, nos morros carioca. E como a gente iria comprar uma casa cá embaixo? Devendo e sem dinheiro, para pagar as dívidas, muito menos para entrar numa conta, numa casa. E ele dizendo, a gente começou a orar, pedindo: Deus, nos dá condições de pagar nossas dívidas, nos dá condições de comprar uma casa, queremos uma casa mais embaixo, a família está aumentando, a casa lá em cima é pequena, não dá para tanta gente. E ficaram em oração. Resumo da história: Deus abençoou eles, conseguiram pagar todas as dívidas e conseguiram comprar uma casa lá embaixo. Mas testemunho não é nem tanto do casal que comprou a casa, o testemunho vem agora. Quando eles disseram que conseguiram comprar casa e tudo mais, aí chamaram a missionária na época. Disseram assim: missionária, vem cá, você faz parte desse testemunho. A missionária não sabia de nada que estava acontecendo. E chamaram a missionária lá na frente. E quando o casal está lá contando testemunho, o rapaz arranca a chave do bolso. E depois de falar tudo isso, ele disse: missionária, nós compramos a nossa casa lá embaixo, e Deus falou no nosso coração: pegue a chave da casa aqui de cima e dê para ela. E naquele dia aquele rapaz arrancou a chave do bolso e disse: aqui está a chave da sua casa, a partir de agora é só passar para o seu nome, e é tudo seu, não precisa pagar nenhum real. A missionária se alegrou, a igreja se alegrou em Deus, aquela coisa toda. E a missionária agora pegou o microfone também para testemunhar. E a missionária chamou uma moça, a filha dela: filha, vem cá. E ali as duas, e a missionária testemunhando, ela disse: irmãos, Deus me disse que daria a minha casa. Há muitos anos atrás Deus me disse que iria me dar minha casa própria. Todos esses anos eu pago aluguel. Vocês sabem agora que meu marido veio a se converter, mas quantos anos que me deu tanto trabalho fora da presença de Deus. E ela disse, eu nunca vou esquecer isso, porque ela chamou a filha, e ela disse: sabe quando foi que Deus me fez a promessa de que daria minha casa própria? Essa menina aqui era uma criança de colo, e hoje ela tem 18 anos. Irmão, 18 anos esperando uma promessa. É fácil? É tão simples assim? Não, não é. É 18 anos desafiador. É ou não é verdade? 18 anos pagando aluguel, enfrentando problema com o marido que não era crente. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? E é isso aqui que eu quero compartilhar com você. Ela disse: irmãos, tem 18 anos que Deus me fez a promessa e hoje Ele está cumprindo. Mas esses 18 anos, o que me fortalecia a esperar o cumprimento da promessa era eu ficar aos pés de Jesus, perseverando em oração para o dia do cumprimento da promessa que Ele havia me feito. São 18 anos, não são 18 dias, mas são 18 anos que desde o dia que Deus me fez a promessa, eu não desacreditei nenhum dia, e muito pelo contrário, tudo que eu fiz nesses 18 anos foi me envolver com a obra de Deus. Tinha culto aqui, eu ia, tinha culto lá, eu ia, tinha evangelismo lá, eu ia, tinha culto aqui na igreja, eu estava, assim, de oração, eu estava, vigília, eu estava em tudo aqui fazendo a obra de Deus. E enquanto eu estava
faz a obra de Deus, vai orar, vai buscar, vai consagrar, vai se envolver com as coisas que são de Deus, se envolve com a sua igreja local, se envolve com aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Irmão, eu estou compartilhando coisas aqui, porque, sabe, se você não ocupar o seu tempo esperando uma promessa com as coisas que são de Deus, sabe o que vai acontecer? Nesse processo da espera, o desânimo vai te dominar, a incredulidade vai te dominar, você vai duvidar da fidelidade de Deus, você vai duvidar daquilo que Deus falou, você vai olhar e vai dizer: Deus não faz. Não, já há quanto tempo passou? 18 anos depois. Agora, irmão, sabe uma coisa que eu aprendi? Quando a gente se derrama no altar de Deus, se envolvendo com as coisas que são de Deus, Deus parece que faz, sabe, a gente tira os olhos simplesmente daquilo que a gente quer, põe os olhos nele, e quando a gente põe os olhos nele, sabe, toda essa ansiedade que quer dominar a nossa vida, ela sai da nossa mente, sabe? Sabe uma coisa que eu fico observando? Pessoas que Deus fez uma promessa, mas a pessoa fica tão obcecada na promessa, a pessoa fica tão obcecada naquilo ali, sabe? Só fala daquilo, só quer aquilo, não quer saber de mais nada. Ela passa a servir a Deus só para a promessa se cumprir. Já viu isso? Ela passa a servir a Deus só para Deus fazer aquilo ali. E aí é onde que entra, irmão. Quando a gente entra por esse caminho, a gente até aguenta uma semana. Até depois de semana a gente aguenta 3 semanas, um mês. Olha lá. Mas quando a gente vê que não aconteceu imediatamente aquilo que a gente quer, que até foi uma promessa de Deus, aí o desânimo bate na porta da nossa vida, aí a fraqueza nos domina, aí a incredulidade domina a nossa mente. Não, Deus não vai fazer, Deus não vai cumprir, não, aquilo lá não sei o quê, sabe, irmão? E sabe qual é o resultado? Desânimo, fraqueza, sabe, a falta da fé. E aonde que a pessoa entra num declínio, sabe? E acaba que aquilo que é para ser uma bênção acaba se tornando um peso, porque a pessoa fica tão focada naquilo ali, a pessoa fica tão fissurada naquilo ali, sabe? Um dia eu falo que isso já aconteceu comigo, sabe? Eu sou pastor, irmão, sabe? Quando a gente começou a igreja lá em Levi, a gente assumiu uma igreja com 16 pessoas. Irmão, eu sou fissurado em ganhar alma. Eu quero ver o negócio acontecer, sabe? Eu quero ver o negócio andar. Está compreendendo? E eu tenho que vigiar nesse meu coisa, sabe? Senão eu fico meio apavorado, tá? E aí, irmão, o tempo foi passando. Muito jejum, muita oração, muito trabalho. Deus não está acontecendo, Deus não está acontecendo, Deus não está acontecendo, sabe? E a incredulidade tenta dominar o nosso coração, sabe? O desânimo tenta nos dominar. E aí um dia eu olhei para Deus e disse: Deus, de verdade, eu estou agindo errado. Eu estou muito mais focado em viver o cumprimento da promessa do que em te servir só pela tua presença. Eu estou muito mais focado em viver o que o Senhor me prometeu do que em aproveitar esse tempo da espera para desfrutar da tua presença, sabe? É diferente, está compreendendo? E quando nesse tempo da espera você não fica só focado no que você quer, e você passa a servir e adorar a Deus pelo que Ele é, só pelo que Ele é, não é nem pela promessa, não é nem pelo seu sonho, não é nem pelo seu objetivo, mas é pelo que Ele é. E você passa a adorar a Deus, sabe? Independente se aconteceu ou não aconteceu. Você passa a servir a Deus, independente se foi hoje ou se não foi. E você passa a desfrutar da presença de Deus. E aí eu entrei por esse caminho e falei: Deus, se acontecer, vai acontecer. Se não acontecer também, eu não te sirvo pelo que o Senhor disse que faria, eu te sirvo pelo que o Senhor é. E ali desfrutando de Deus, desfrutando da presença, desfrutando, sabe, de um relacionamento com Deus. E como ficou mais fácil. Pegue isso no seu espírito nessa manhã. Como ficou mais fácil a caminhada, como ficou mais fácil a coisa, sabe? Você tira os olhos simplesmente da promessa. Você sabe, vai chegar o dia,
Mas enquanto não chega, você serve a Deus simplesmente porque Ele é Deus. Sabe? E aí, irmão, depois a igreja explodiu. Pá! Nossa igreja explodiu lá. Explodiu. Sabe? Explodiu de fato. Todo mundo comentando na cidade. Os milagres acontecendo, aquela coisa toda. A gente sempre usa muito rede social. Teve um pastor que um dia ainda veio jogar uma piada para mim. Vocês estão ganhando fama lá porque está em cima de milagre, né? Qualquer fama em cima de quê? De pecado. Entendeu? Vocês ficam ganhando fama lá, vocês ficam divulgando os milagres que acontecem. Claro. Tem que divulgar o que Jesus está fazendo. Eu queria me criticar lá. Eu falei, você está com problema, você está doido, essa porra. E a igreja explodiu. O que era uma igreja com 16 pessoas, onde eu e a pastora tinha que fazer tudo na igreja. Tudo a gente tinha que fazer. Ninguém queria fazer nada. Tá? Uma luta, uma prova de só. Irmão, a igreja explodiu. O que era uma igreja com 16 pessoas. Antes da gente vir para cá, a gente deixou 2 igrejas, 2 congregações, com 2 ministérios de louvor montado, 2 ministérios de coreografia montado, um ciclo de oração super estruturado, que Deus deu graça a ela para estruturar, sabe? Uma igreja em ascensão, está compreendendo? Mas depois que tudo explodiu, depois que a coisa aconteceu, eu nunca vou esquecer desse dia, quando eu estava lá diante de Deus em oração na igreja, e eu estava desfrutando da presença, me alegrando em Deus, só na presença. E eu com lágrimas nos olhos, eu dizia para Deus, Senhor, hoje tudo que o Senhor disse que faria, a gente está vivendo. Hoje tudo que o Senhor disse que iria fazer nesse lugar, a gente está vivendo. Mas sabe o que eu entendi? Depois de ter tudo que o Senhor disse que iria nos dar nas mãos, sabe o que eu entendi? É que tudo que eu preciso é só da tua presença. Eu só preciso do Senhor. Isso aqui para mim não vale mais do que o Senhor. Isso aqui para mim não assume o primeiro lugar na minha vida. Tudo que eu preciso é o Senhor. O Senhor é o primeiro, o Senhor é o último. Se tudo isso aqui acabar, o Senhor ainda permanece. E é o Senhor que vai ser adorado por toda a eternidade. Sabe, você precisa entender esses segredos que eu estou compartilhando com você, para que a sua caminhada fique mais leve, para que você não deixe mais, sabe, o desânimo te dominar, a incredulidade te dominar, a impaciência por de repente ver uns dias a mais que você não esperava acontecendo, e que nesse processo da espera você passe a desfrutar de quem Deus é, você passe a desfrutar da presença de Deus, porque que Deus é fiel, Ele é fiel, e tudo que Ele disse que faria, Ele vai fazer, mas é no tempo dEle, do jeito dEle, sabe? Na hora dele. E nesse tempo eu espero adorando, eu espero glorificando, eu espero desfrutando da presença do meu amado. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus tem promessa na sua vida. Não fica afobado não, meu irmão. Fica não deixa a impaciência, a incredulidade, sabe, não deixa tudo isso que eu já falei dominar o seu coração, não. Desfruta de quem Deus é. Na hora certa Ele vai fazer a coisa acontecer. Porque todas as palavras que Ele liberou sobre você e sobre a sua casa, chegará o dia que você vai poder fazer como Pedro fez. O que eu estou vivendo hoje é o cumprimento daquilo que Ele profetizou há algum tempo atrás. É o que Ele disse que faria. É aquilo que Ele me prometeu. Hoje eu estou vivendo. Fique de pé para a gente orar. Deus te trouxe aqui nessa manhã para isso, para reforçar no seu espírito que Ele é fiel, que de fato a gente não vai conseguir adiantar nem uma hora, nem atrasar uma hora os projetos de Deus, sabe? A gente não vai conseguir, mas enquanto a gente espera, a gente adora. Enquanto a gente espera, a gente se alegra na presença, na certeza de que Ele é Deus. Na hora certa Ele vai fazer todas as coisas acontecerem. Feche os seus olhos nessa manhã. Feche os seus olhos. O Espírito de Deus te trouxe aqui nessa manhã para isso, para alegrar o teu coração, para alegrar o teu coração. De repente você entrou aqui aflito, angustiado, você entrou aqui entristecido,
pensando, Senhor, o que aconteceu na promessa. E aí Deus te trouxe aqui para dizer simplesmente: está no meu controle, está nas minhas mãos, está diante de mim. Nenhuma palavra que eu falei a teu respeito se perdeu. Nenhuma palavra que eu falei a respeito da tua vida se perdeu. Nenhuma palavra que eu falei a respeito da tua família se perdeu. Por isso, coloque a mão na altura do seu coração, feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e comece simplesmente a orar em cima disso que você ouviu aqui nessa manhã. Comece simplesmente a falar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Comece simplesmente a desfrutar da presença. Comece simplesmente a dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui por causa da tua presença, e eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor disse que faria, o Senhor vai fazer. Mas enquanto não, eu desfruto da presença, eu desfruto do Senhor. Eu me alegro em Ti, eu me alegro na tua dos Teus braços, eu me alegro em Tua presença nessa manhã. Espírito da verdade, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós nos alegramos em Ti nessa manhã, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre.
Mas o teu Deus, o teu Pai, o teu amigo, Ele te sustenta nessa manhã, Ele te segura pelas tuas mãos. Você não vai cair. Você não vai cair. Confia no Senhor, Ele diz nessa manhã para pessoas que confia em mim. Confia em mim, descansa o teu coração. Porque eu estou cuidando. Eu estou
fim. E as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu me garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Levante as suas mãos aos céus nessa manhã. Levante as mãos aos céus. Há uma graça de Deus nesse ambiente. Dedicando e fala assim. Com as suas mãos aos céus, diga comigo, Espírito Santo, Tu és fiel. Fala, me ajuda a perseverar, a não desistir, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus bem forte aí.